Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 791 do STJ. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. Não deixa também de nos seguir no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E, gente, é uma assinatura única, todos os planos de leitura inclusos, material semanalmente atualizado. E essa semana tivemos 2 novos planos, MP de Goiás e Delegado de Santa Catarina, todos disponíveis um dia depois do edital ter sido publicado e sem nenhum custo adicional para quem já é assinante, tá? Então só vantagem, gente. Vem fazer parte do Clube da Lei que eu te espero. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade e com muita estratégia. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e pode ser aquela oportunidade de publicar aquela monografia, aquele TCC que estava ali na gaveta e que você não tinha nem esperança de um dia publicar. E quem sabe agora pode se tornar um livro e ser muito útil em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da terceira sessão do STJ, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: o fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos 144 caput da Constituição Federal não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de atuação das polícias. Meus queridos, esse julgado nada mais é do que uma adequação do STJ àquilo que foi decidido na DPF 995 do Distrito Federal pelo STF. Julgamento recentíssimo, lá do mês de agosto. Agosto desse ano, tá? De 2023. Lá se decidiu que as guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública. Qual é o motivo aqui desse debate? Qual é a polêmica? A polêmica é porque o artigo 144 da Constituição Federal traz que órgãos compõem o Sistema de Segurança Pública. Quais são os órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e os corpos de bombeiros militares, polícias penais federais, estaduais e distrital. Certo, e a guarda municipal? Não tem no rol. E o rol tem natureza taxativa, professor? Tem. O rol tem natureza taxativa. Mas e aí? Acontece que o parágrafo 8º do artigo 144 diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então aí a coisa começa a ficar mais redondinha. Detalhe, veja só, gente. Guardas municipais destinadas a quê? Proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E aí vamos avançar no debate. Vem a Lei 13.675 de 2018 e prevê o quê? Prevê guarda municipal como integrante do Sistema Único de Segurança Pública. E aí vem a pergunta, e aí? Integra ou não o Sistema Único de Segurança Pública? Essa lei é constitucional ou não? É ou não órgão de segurança pública, a guarda municipal, melhor, as guardas municipais dos municípios? Resposta, é órgão de segurança pública sim. Integra-se um Sistema Único de Segurança Pública, não existe inconstitucionalidade nisso, a STF já havia resolvido isso, mas o que o STJ trouxe aqui a mais, que na verdade trouxe a mais no destaque, né? Porque no julgado do STF isso também já ficou muito claro. Não significa que a Guarda Municipal tenha a mesma amplitude de atuação das polícias.
Por quê? Porque a atuação da Guarda Municipal é direcionada pela própria Constituição Federal. Olha só, guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, a Guarda Municipal existe para proteger bens, serviços e instalação do município. Ela não existe para ir para a rua e fazer combate repressivo ao crime, não é essa a função. Mas elas podem ter um patrulhamento preventivo, mas sempre vinculado à finalidade da corporação. Então, por exemplo, está-se ali um guarda municipal vigiando uma escola municipal durante a noite, e aí entram criminosos para cometer um crime. Ele pode agir, ele tem até um dever de agir, ele está ali defendendo o patrimônio do município. Então, nesse caso, ele está fazendo primeiro um patrulhamento preventivo e ele pode, inclusive, agir nessa situação. E, gente, a gente tem que lembrar que em uma situação de flagrante delito, qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante. E aí, eu falo isso não é para equiparar a Guarda Municipal a qualquer do povo, mas a Guarda Municipal, inclusive isso ficou bem claro nesse julgado, ela está em uma posição que ela nem se equipara totalmente à polícia, nem é um policial, mas também não é um qualquer do povo. Ele é um servidor público, integrante do sistema de segurança pública, que ele tem uma função de patrulhamento preventivo em relação àqueles bens do município e que ele eventualmente pode, dentro dessa função institucional, inclusive realizar uma prisão, uma abordagem ou algo do tipo, mas de uma forma muito excepcional. E aí, qual foi o caso concreto que chegou ao judiciário? Foi uma questão de revista pessoal. O indivíduo estava com drogas no bolso e o guarda municipal efetuou a revista pessoal. Com base em quê? Fundada suspeita. E aí, essa revista pessoal é legal? Essa prisão pode ser convalidada? Não, gente, não pode, porque realmente está fora da esfera de atuação. O objetivo do guarda municipal é fazer o quê? É realizar a guarda de bens públicos do município. Não cabe a ele estar, por exemplo, fazendo abordagem, revista pessoal, por fundada suspeita de que alguém está com droga. Não é essa a função. Agora, tem alguma situação que ele pode fazer a busca pessoal? Gente, tem. Imagina, por exemplo, que eu vou criar da minha cabeça um exemplo. Imagina que ele está ali fazendo a guarda de uma praça e ele percebe que tem alguém chegando com um spray de tinta para fazer uma pichação. Ele tem ali realmente uma fundada suspeita com base em elementos concretos de que essa pessoa está em vias de iniciar a pichação daquele bem público, e aí ele pode sim abordar, revistar. Por quê? Porque ele está fazendo isso em tutela do direito dos bens, melhor dizendo, do município. Então, ok, essa é a função da Guarda Municipal. Mas então, no caso concreto, se entendeu o que a prisão era ilegal. Como é que ficou o destaque? O fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do artigo 144 caput da Constituição Federal não afasta a constatação de que elas exercem a atividade de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de atuação dos policiais. Próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei 8.009 de 90, Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família, destaque da seguinte forma: mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade. Bem de família, onde é que está previsto isso? O bem de família legal está previsto na Lei 8.009 de 90, e veja só o que diz o artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então temos aqui o tal do bem de família. Esse bem de família é impenhorável. Agora imagine a situação que o Joãozinho ele possui uma única casa onde ele reside com a sua família. Então essa casa é bem de família, é impenhorável.
e o Joãozinho foi citado em uma execução fiscal. Logo depois de ser citado, o que ele faz? Ele vende a casa dele para o filho Pedro. E aí a Fazenda Pública já abre os olhos bem grandões e diz: fraude de execução. Que conversa é essa? Como é que eu estou executando ele e aí de repente ele vende a casa para o filho? Fraude de execução, pelo amor de Deus. E aí chega ao STJ e o que o STJ diz? Fraude de execução, coisa nenhuma. Sabe por que não é fraude de execução? Porque Fazenda Pública você não teria como alienar esse bem é impenhorável. Você não teria como penhorar esse bem para depois alienar. Então, se ele vendeu um bem que você nunca poderia executar. Então, onde é que está a fraude de execução? E é esse o raciocínio, tá, gente? Essa não é uma decisão isolada do STJ. O STJ tem muitas decisões nesse sentido. Tem uma tese do Jurisprudência em Teses, a tese 7 da edição 204, a alienação pelo executado de imóvel considerado bem de família após a constituição do crédito tributário não caracteriza fraude de execução fiscal, pois a transferência do imóvel não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem. Então, de fato, não temos nenhuma fraude de execução nesse caso concreto. Como é que ficou aqui o destaque? Mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 9430 de 96, que trata sobre a legislação tributária federal, e o destaque ficou da seguinte forma: a interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa número 243 de 2002, não viola o artigo 18 da Lei 9430 de 96. E, gente, nós temos aqui, nesse artigo 18 da Lei 9430 de 96, o tal do método PRL, método de revenda menos lucro. Ele é basicamente um método previsto na legislação brasileira para apurar os preços de transferência. Ele basicamente é utilizado em operação de importação de bens, direitos e serviços, e ele estabelece como base um preço de revenda de bens, serviços importados, etc., subtraindo-se uma margem de lucro. Para quê? Para que serve isso? Para combater a erosão fiscal. Então, basicamente, o objetivo disso é não permitir que na operação se simule um valor muito menor do que o valor real. Então, com base nisso, o fisco já tem ali uma tabela média de preço daquele tipo de bem, direito, serviço, já tem ali uma margem de lucro que é usualmente contratada em situações desse tipo, e aí ele tributa com base nisso. Pergunta, se esse tipo de situação é constitucional? É legal? Não tem nenhum problema, e na verdade tem uma importância de combater a erosão fiscal. E no caso aqui, especificamente, a Instrução Normativa SRF 243 de 2002, ele traz uma regulamentação desse artigo 18. Então, por meio dessa regulamentação, se tem uma aplicação uniforme de como se dá esse tipo de tributação. Tem algum problema nisso? É ilegal? A STJ entendeu que não, entendeu que de fato essa regulamentação está dentro daquilo que a lei trouxe e que traz algo muito benéfico, que é exatamente essa possibilidade de ter um tratamento uniforme pela Receita Federal do Brasil acerca do tema. Então, como é que ficou o destaque? A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF número 243 de 2002 não viola o artigo 18 da Lei 9430 de 96. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: o tratamento, conforme o protocolo PEDIA-SUIT, configura-se como uma forma de assistência ambulatorial, não se caracterizando como prática abusiva a cobrança de coparticipação pelo plano de saúde, desde que tal cobrança esteja prevista no contrato. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. O que é esse tal desse protocolo PEDIA-SUIT? Ele é um protocolo que, em geral, é aplicado na condução de fisioterapia
terapia ocupacional e fonoaudiologia dentro das respectivas áreas de atuação, sem necessidade de internação ou mesmo de utilização de estrutura hospitalar. E aí é um tratamento que é complexo, mas que apesar disso ele é considerado um atendimento ambulatorial e não um atendimento de internação. Por que que isso é relevante dizer que é um atendimento ambulatorial e não um atendimento de internação? Porque aí nós vamos para o ponto principal aqui do julgado, a questão da coparticipação. Nós sabemos que existem planos de saúde que são com coparticipação e planos de saúde que são sem coparticipação. Qual a diferença? A diferença é que quando há coparticipação, você precisa arcar com parte do valor daquele atendimento que você está tendo. Então, por exemplo, eu vou fazer um exame. Há no meu contrato uma definição de qual vai ser o valor da coparticipação que eu vou pagar para realizar aquele exame, para realizar aquela consulta médica, etc. Então, existe ali uma contraprestação que se paga além daquele valor que já é pago mensalmente em virtude da contratação do plano de saúde. Acontece, gente, que primeiro, essa coparticipação tem que estar prevista no contrato e ela tem ali alguns parâmetros. Então, qual o parâmetro base? Sempre. Esse valor de coparticipação não pode ser tão severo ao ponto de representar um financiamento integral do procedimento ou de ser um fator restritor severo de acesso ao serviço. Então, esse é o primeiro ponto. E em relação a procedimentos em geral, então procedimentos, você vai pensar em consulta, exame de rotina, exame especializado, atendimento ambulatorial. Então, tudo aqui que não foi internação. O STJ tem várias decisões limitando essa coparticipação máxima a 50% do valor do tratamento. O valor do tratamento, então, é aquele valor que o plano de saúde paga ao médico, enfim, aquela clínica que vai efetuar a consulta, o exame, etc. Então, até 50%. Se for internação, aí, gente, quando é internação, é vedada a coparticipação em forma de percentual. Então, até pode existir a coparticipação, mas tem que ser ali um valor fixo. E esse valor, claro, vai ter que trazer aqueles vetores. Não pode representar o financiamento integral do procedimento e também não pode ser um fator restritor severo de acesso ao serviço. Então, por que não pode ser um percentual? Porque, gente, se fosse um percentual aqui, muitas vezes seriam valores estratosféricos, absurdos. Imagina uma pessoa que fica 30, 40 dias internado. Quanto é que não daria o valor disso daí, se for leito de UTI, por exemplo? Gente, seria extremamente caro. As pessoas, em sua grande maioria, não teriam condição de pagar. E aí desvirtuaria o próprio sentido de ter um plano de saúde. Então, no caso de internação, até pode ter uma coparticipação, mas não pode ser sob a forma de percentual. E a internação domiciliar, mesma coisa, tá? Internação domiciliar é internação. Então, mesma coisa. E se for uma internação psiquiátrica por período superior a 30 dias? Aí, gente, aqui nós temos o limite de 50% também. Então, internação psiquiátrica há mais de 30 dias por ano, também é possível a coparticipação em forma de percentual e esse percentual é limitado a 50%. Sobre esse tema específico, temos uma tese repetitiva, tema 1032 do STJ, e aqui o embasamento é uma resolução da ANS, a 465 de 2022. Lá no artigo 19, inciso 2, traz exatamente que até 30 dias de internação psiquiátrica vai pela mesma regra da internação, mas que acima de 30 dias por ano, aí você tem essa limitação de 50% do valor do tratamento. E, inclusive, quando o STJ limita essa coparticipação a 50% do valor do tratamento em qualquer caso, tirando a internação, né, que a gente já viu que tem que ser um valor fixo, não pode ser percentual, o STJ faz essa limitação exatamente aplicando aqui por analogia essa resolução da ANS. Então, gente, o ponto é esse, tá? O debate aqui é esse. Se fosse considerado que esse protocolo Pedia Suite, é uma forma de tratamento de internação, seria um regime mais protetivo.
haveria ali no máximo um valor fixo a título de coparticipação. Como se entendeu que é um tratamento ambulatorial, então realmente a situação fica muito mais difícil para o consumidor, porque realmente pode ser em forma de percentual e pode ser até 50%, de acordo com aquilo que está no contrato. No final das contas, o STJ ainda tentou fazer aqui um arremedo. Qual foi? De dizer, olha, mesmo assim, não é razoável que você permita o desembolso mensal que seja extremamente grande. Então, vamos limitar esse desembolso mensal ao dobro daquilo que é pago de mensalidade ao plano de saúde e tudo aquilo que passar vai ter que ser passado para o mês posterior. Então, na prática, ele disse, olha, você pode cobrar até 50%, mas o máximo que você pode cobrar é o valor equivalente ao que ele já paga de mensalidade, e o restante você vai passando para frente, vai empurrando. Porque também, se for tudo de uma vez, esse indivíduo provavelmente não vai ter a possibilidade de manter esse plano de saúde. Enfim, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O tratamento conforme o protocolo pede a suíte configura-se como uma forma de assistência ambulatorial, não se caracterizando como prática abusiva a cobrança de coparticipação pelo plano de saúde, desde que tal cobrança esteja prevista no contrato. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por uma informação insuficiente ou inadequada para a sua fruição e risco. Então, responsabilidade objetiva aqui do fornecedor. Segundo ponto, temos que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, súmula número 297 do STJ. Terceiro ponto, temos que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Temos também súmula 479 do STJ, que trata dessa responsabilidade objetiva, que traz que se trata de um fortuito interno e que por isso existe aqui uma responsabilização objetiva. Caso concreto. Caso concreto trata de violação do dever da instituição financeira de evitar o vazamento de dados pessoais dos correntistas. Vamos lembrar que essa questão dos dados pessoais tem hoje uma sistematização muito mais clara desde que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, nesse caso concreto aqui, é aplicável o artigo 43 da LGPD. Temos, então, que existe de uma forma muito clara e muito bem sistematizada no direito brasileiro a forma como essa instituição bancária deveria realizar o tratamento desse dado pessoal. Se essa instituição bancária permitiu o vazamento desses dados pessoais do correntista e, por meio desses dados, um estelionatário conseguiu, por exemplo, efetuar uma ligação fingindo que era um funcionário do banco, trazendo ali informações de caráter pessoal para convencer esse consumidor de que de fato era um funcionário do banco, o banco vai ter responsabilidade sobre isso? Vai. Mas, gente, é necessário averiguar qual foi a origem do vazamento dos dados pessoais. Isso aqui foi um ponto interessante do julgado. Foi o banco que vazou esses dados? Olha, nesse caso concreto, entendeu-se que existia uma grande evidência que sim, até porque foram vazados dados referentes ao sistema bancário, então número de conta, enfim. Então, se foi vazado o dado referente à conta bancária, né, então dados bancários, então se presume que nesse caso concreto realmente foi o banco que permitiu o vazamento desses dados. Portanto, há sim uma responsabilização objetiva do banco. Então, como é que ficou o destaque? A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário
para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. Próximo julgado do dia é da 4ª turma do STJ, foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma: no contrato de comodato por prazo indeterminado, após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, é devida a sua restituição pelo comodatário, bastando para tanto a sua notificação. Professor, o que é comodato? Comodato é o nome difícil para empréstimo, mas empréstimo de coisa infungível. Por quê? Porque o empréstimo de coisa fungível é o mútuo. Então, por exemplo, quando eu empresto dinheiro, é um contrato de mútuo. Mas quando eu empresto alguma coisa fungível, então, por exemplo, eu emprestei um celular. Essa pessoa, ao final, vai me devolver o celular. Não qualquer celular, mas o celular que eu emprestei. Então, esse é um contrato de comodato. Gente, o comodato ele pode ter prazo convencional ou não ter. E se ele não tiver prazo convencional? Aí o artigo 581 diz que, se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Por quê, gente? Porque se eu empresto algo sem prazo determinado, não faz sentido a outra parte imaginar que está emprestado para sempre. Mas, por outro lado, é necessário que se tenha aí uma justa expectativa de que seja pelo menos por um prazo suficiente para a utilização do bem dentro daquele propósito pelo qual se deu esse empréstimo. E no caso concreto, houve aqui um contrato de comodato, onde uma empresa, que eu chamei aqui, no caso concreto adaptado, de Água Pura Limitada, ela precisava expandir suas operações de exploração de jazida aquífera e ela não tinha espaço suficiente no terreno atual. E aí o seu João, que era o proprietário do terreno do lado, disse: ó, eu te empresto. Você pode usar aí, não determinou tempo, então um contrato de comodato por prazo indeterminado, onde a empresa poderia usar ali um pedaço do terreno dele por prazo indeterminado. Mas aí passaram os anos e o seu João decide pedir de volta, dizer: olha, já lhe emprestei por um tempo, né? Agora devolve. E aí notificou a empresa. Pergunta se a empresa tem que devolver o terreno conforme a notificação. Tem que devolver esse pedaço do terreno. Por quê? Porque o empréstimo, né, o comodato, ele não tinha prazo convencional, então presume-se que era o necessário para o uso concedido. Ah, mas ele queria usar para sempre. Mas não é dele o terreno é do seu João. E chegou um determinado momento que o seu João resolveu pedir de volta. Ele disse: ó, tá bom, já usou muito, agora devolve. Ah, mas para que o seu João quer de volta o terreno? Ele tem que justificar? Não, não tem, o terreno é dele. Direito potestativo de rescindir o contrato no momento que ele quiser, claro. Aqui vamos pensar em uma situação de boa-fé, né? Por isso que se fala tempo suficiente para o uso. Também não faria sentido que o seu João emprestasse, a empresa fizesse ali um investimento para utilizar esse pedaço do terreno e depois de um mês o seu João chegasse e dissesse: devolve aí. Aí a empresa poderia dizer: não, mas calma, tinha aqui uma legítima expectativa, você disse que eu poderia usar, então realmente eu fiz aqui um investimento, não dá para eu simplesmente lhe devolver, você tem que me dar um prazo razoável, certo? Mas no meu exemplo aqui, a empresa já estava há uns anos utilizando o terreno e agora o seu João pediu de volta. Ok, então é possível. Como é que ficou o destaque do julgado? No contrato de comodato por prazo indeterminado, após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, é devida a sua restituição pelo comodatário, bastando para tanto a sua notificação. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é válida a disposição testamentária que institui filha co-herdeira como curador especial dos bens deixados à irmã incapaz, relativamente aos bens integrantes da parcela disponível da herança, ainda que esta se encontre sob poder familiar ou tutela. Vamos lá, gente. Casos de família. Imagina que a Maria é casada com José e é mãe de 2 filhas, Ana e Carla. A Maria resolve fazer um testamento. E aí, a Ana é completamente capaz e a Carla é criança. A Maria tem um patrimônio significativo, ela quer dividir esse patrimônio entre as filhas. Então, o que ela faz? No testamento, ela vê aquilo que ela poderia dispor em testamento, então aquilo que não faz parte da legítima,
e ela divide tudo igualmente entre Ana e Carla, suas duas filhas. Então, em resumo, na sucessão testamentária não tem ninguém que não estaria na sucessão legítima, só tem as duas filhas mesmo. Mas qual foi o ponto aqui que gerou polêmica? É que ela determinou que a Ana, que é a filha maior de idade, seria curadora especial dos bens destinados a Carla. Com base em quê? Com base no artigo 1733, parágrafo 2º do Código Civil. Quem institui um menor herdeiro legatário seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Então, basicamente, qual era a preocupação dela aqui? Era de que ela queria que a Ana fosse curadora especial desses bens da Carla, que é a irmã menor. Por quê? Aí, motivo dela. E aí, ok. Chegou o pai e disse, e aí, eu não tô aqui não? Por que que a Ana que vai ser curadora especial dos bens da Carla, se eu tô aqui vivo, eu tenho um poder familiar sobre minha filha, sou eu que tenho que cuidar desse patrimônio que é dela. Então ele sustentou a nulidade dessa cláusula, a invalidade aqui, com base em quê? Primeiro ele disse que essa faculdade do 1733, parágrafo 2º do Código Civil, não se aplica aos casos em que os herdeiros necessários também são os únicos beneficiários da parte disponível. Então, nesse caso, entende-se, aqui não é ele, entendeu, melhor dizendo, José, que não haveria uma justa causa para essa limitação imposta. Além disso, ele disse que, como detentor do poder familiar, ele não pode ser afastado da administração dos bens da sua filha sem justa causa, e disse ainda que isso equivaleria a levantar suspeitas sobre a sua idoneidade. E aí, os argumentos de José devem prosperar? Não, não devem. Por quê? Porque, na verdade, o STJ entendeu que é válido esse tipo de disposição testamentária. Entendeu-se que, ao instituir um curador do patrimônio, não se está obstando de forma alguma o exercício do poder familiar do genitor sobrevivente. Entendeu-se também que de forma alguma se está a oferir idoneidade ou ausência de idoneidade desse detentor do poder familiar, e aqui poderia ser um tutor também, tá? No caso aqui eu trouxe o exemplo do pai, mas poderia também ser um tutor, não mudaria em nada. Então, portanto, se entendeu que é possível sim esse tipo de previsão. Poderia sim a Maria ter aqui determinado que sua filha maior de idade seria a curadora especial do patrimônio da filha menor em relação àqueles bens deixados na sucessão testamentária. Destaque do julgado: é válida a disposição testamentária que institui filha co-herdeira como curadora especial dos bens deixados à irmã incapaz relativamente aos bens integrantes da parcela disponível da herança, ainda que esta se encontre sob poder familiar ou tutela. Próximo julgado do dia da 5ª turma do STJ, inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: é possível a unificação das penas de reclusão e de detenção na fase de execução penal para o fim de fixação do regime prisional inicial. E aqui, gente, qual é o ponto? Vamos lá. Primeiro, pena de reclusão e de detenção. A pena de reclusão, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, ela deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a de detenção, inicialmente em regime semiaberto ou aberto. E aí, qual a controvérsia? Vamos começar por um caso concreto, adaptado? Eu acho que vai ser melhor de delimitar a controvérsia. O Mévio foi condenado em uma decisão transitada em julgado por 2 crimes. O primeiro crime, pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, e o segundo, pena de 1 ano de detenção. O que o Mévio alegou? Ele disse que ele deve primeiro cumprir a pena de reclusão, e aí ficaria aqui suspensa a pena de detenção, e aí depois ele cumpriria também a pena de detenção. Então, basicamente, ele diz que não dá para unificar, porque nesse caso concreto, não seria possível cumprir simultaneamente essas duas penas para efeito de determinação do regime inicial. Porque se você unifica, na verdade, veja só a situação. 7 anos e 6 meses de reclusão, imagina que ele é primário. Seria aqui um regime semiaberto pelos ditames lá do Código Penal. Mas se você soma mais 1 ano, 8 anos e 6 meses.
Aí você já tem um regime inicial fechado. Então, para eles, claro que seria mais benéfico considerar só uma das penas e não as duas penas somadas para efeito de determinação do regime inicial de cumprimento da pena. E aí ele acrescenta, olha, se for de outro jeito, você vai estar fazendo com que eu cumpra uma pena de detenção inicialmente em regime fechado. E a lei veda isso. A lei diz que até é possível que a pena de detenção seja cumprida em regime fechado, mas só se houver uma regressão de regime. O regime inicial tem que ser semiaberto ou aberto. E aí? O Mévio trouxe aqui uma argumentação interessante, né? Tese defensiva legal. Mas essa tese defensiva encontra amparo na jurisprudência do STJ? Encontra não. Não encontra amparo. Então, o STJ já entendeu que é possível unificar a pena de reclusão e detenção na fase de execução penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Inclusive, trata-se aqui de uma aplicação do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, detração ou remissão. Então, como é que ficou aqui o destaque? É possível a unificação das penas de reclusão e de detenção na fase de execução penal para fim de fixação do regime prisional inicial. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: só há nulidade pela falta de cientificação do acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio em fase de inquérito policial, caso demonstrado o efetivo prejuízo. Gente, aqui um julgado do STJ onde se relativiza coisa séria, né? Se relativiza aqui o direito ao silêncio, ao afirmar que a falta de cientificação do acusado acerca do seu direito de permanecer em silêncio na fase de inquérito policial atrai ali tão somente uma nulidade relativa, já que seria necessário aqui demonstrar o efetivo prejuízo. Gente, esse aviso do direito ao silêncio também pode ser chamado de aviso de Miranda, que é um termo que surgiu no caso Miranda versus Arizona, lá em 1966, na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde se entendeu basicamente que era necessário, sempre que o indivíduo fosse preso, que ele fosse avisado que ele tinha direito de permanecer em silêncio, que qualquer coisa que ele dissesse poderia ser usada contra ele num tribunal e que ele tem direito a um advogado. No Brasil, nós temos o direito ao silêncio lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, e nós temos também no Código de Processo Penal, artigo 186, a determinação de que o indivíduo, antes do interrogatório, deve ser avisado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Além disso, o parágrafo único do artigo 186 traz que o silêncio não importa confissão e não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, temos aqui no Brasil também o direito ao silêncio de uma forma ampla, não só na fase judicial, mas também na fase de inquérito. É necessário que também na delegacia de polícia, também na abordagem policial, etc., se respeite esse direito do indivíduo de permanecer calado. Infelizmente, não é a realidade na prática muitas vezes, mas deveria ser assim. E sempre que se percebe que isso não ocorreu, isso deveria incorrer em uma nulidade, nulidade absoluta, mas essa não é a posição da STJ. E não é com base em dois argumentos. Primeiro, o argumento de que não há nulidade sem prejuízo. Então, aplica lá o artigo 563 do Código de Processo Penal, afirmando, então, que é necessário demonstrar que houve efetivo prejuízo pela ausência desse aviso de Miranda. Segundo ponto, porque as máculas dessa fase extrajudicial, então da fase investigativa, elas não têm um condão de contaminar a ação penal. Por quê? Porque o inquérito policial ele tem uma natureza meramente informativa. Muito bonito no papel, né? Mas na prática sabemos que é bem diferente. Então é por isso, por conta da prática ser muito diferente, que de fato é muito complicado relativizar uma nulidade tão grave quanto essa. Um desrespeito, na verdade, ao próprio direito do preso,
condição mínima civilizatória em termos de processo penal, respeitar o direito ao silêncio. Mas tudo bem, estou aqui para contar qual é a posição do STJ, não qual é a minha. Vamos lá para o destaque. Só há nulidade pela falta de cientificação do acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio em qualquer fase do inquérito policial, caso demonstrado o efetivo prejuízo. Próximo julgado do dia é da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: para a decisão de pronúncia, exige-se elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio do indúbio pro societá. Gente, eu vou ler de novo esse final, tá? Não se aplicando o princípio do indúbio pro societá. Gente, julgado civilizatório aqui do STJ, no sentido de afastar essa loucura que por muito tempo foi comum no judiciário, ainda é comum, na verdade, de se pronunciar com base em indúbio pro sociedade. Gente, vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro, que raios é pronúncia? Nós sabemos que o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, onde lhe assegura a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. E nós sabemos também que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Então, a primeira fase, também chamada de fase do sumário da culpa, ou iudicio accusationis, eu não sei nem pronunciar essas coisas em latim, eu não gosto nem de me meter a isso, mas esse é o termo utilizado. E, basicamente, essa primeira fase começa com o oferecimento da denúncia e termina com a decisão, que pode ser de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. E quando essa decisão é de pronúncia, se inaugura uma nova fase do júri, que ela é presidida pelo juiz togado, mas que quem vai julgar de fato é um conselho de sentença formado por cidadãos. Então, essa é a segunda fase, a fase de julgamento. Chegou-se nesse final da primeira fase. Cabe ao juiz proferir uma decisão. Essa decisão ela pode ser de pronúncia, e aí nós vamos aprofundar isso, mas basicamente a pronúncia é realizada quando há uma elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do crime doloso contra a vida. Caso o juiz, por outro lado, não se convença da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou participação, aí nesse caso nós temos uma impronúncia. Mas se, por outro lado, olha só como aqui é mais forte, estiver provada a inexistência do fato, que o réu não é autor ou partícipe do fato, ou que o fato não constitui crime, ou que ainda existe uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, aí nesse caso é uma absolvição sumária. Por fim, caso se perceba que o crime narrado não é um crime doloso contra a vida, mas sim outro delito qualquer, aí uma decisão de desclassificação e, nesse caso, se remete os autos ao juízo competente. Então, chegou no final da primeira fase. Pode-se ter decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Desclassificou, manda para o juízo competente. A absolvição sumária, aí é quando realmente está provado que o fato não existiu, que o réu não é autor partícipe, que o fato não constitui crime ou que há uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Impronúncia, aí é um pouco mais fraco do que a absolvição sumária, né? Nesse caso, o juiz não se convenceu de que há materialidade do fato ou existência de indício suficiente de autoria ou de participação. E a pronúncia, por fim, é quando se percebe que existe ali uma materialidade do fato e a existência de indício suficiente de autoria e participação, então é o contrário da impronúncia, e aí só nesse caso da pronúncia segue para a segunda fase, que é de fato a fase do tribunal do júri, que aí vai vir um conselho de sentença formado por cidadãos para julgar. Gente, só um ponto aqui, porque é muito importante e muito recorrente em provas. Dessas 4 decisões, vocês conseguem perceber que 2 põem fim ao processo e 2 não põem fim ao processo? Quais são as que põem fim ao processo? Impronúncia e absolvição sumária. Então, nesse caso, qual é o recurso cabível em face dessa decisão? É uma apelação, pôs fim ao processo.
Já na pronúncia e na desclassificação, não põe fim a um processo. Então, qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito, tá bom? Vamos lá. Decisão de pronúncia. Por muito tempo, sustentou-se que na decisão de pronúncia, assim como por muito tempo se sustentou isso também em relação à decisão de recebimento da denúncia, vige o tal do indúbio pro societar, que é o extremo oposto do indúbio pro réu, né? Então aqui, na dúvida, pro sociedade, na dúvida, pau no réu. É basicamente isso, é o indúbio pau no réu, é o indúbio pro societar. O STJ, nessa decisão, que eu diria que é civilizatória, ela diz o que? Ela diz, olha, não é assim que funciona. Para que se pronuncie um indivíduo e o leve ao tribunal do júri, é necessário que exista aqui um estándar de probatório forte. Que é isso, você vai simplesmente, em uma situação em que não há um estándar de probatório mínimo, colocar esse indivíduo para ser julgado pelo tribunal do júri, para trazer um risco de uma condenação injusta. Não é por aí, isso não é possível. Basicamente, foi isso que o STJ decidiu. Não tem isso de indúbio pro societar. Não é que seja necessária uma prova cabal da autoria do crime. Claro que não. Mas vamos pensar aqui em estándares probatórios. Para receber a denúncia, você tem que ter um estandarte probatório minimamente robusto, ao ponto de que minimamente existe um elemento de que houve um crime e essa pessoa pode ter cometido esse crime. Então, elementos ali que vão indicar uma materialidade e a autoria do crime. Para que esse indivíduo seja pronunciado, você tem que ter um estándar de probatório maior do que no recebimento da denúncia, natural, né? Porque você já teve ali algum grau de instrução probatória, então, obviamente, o estándar de probatório mínimo para permitir a pronúncia é maior do que o mínimo para permitir o recebimento da denúncia. E, por último, o estándar de probatório para a condenação tem que ser maior ainda, não é? Tem que ser maior ainda, e nesse caso é necessário que fique demonstrado de fato a autoria e a materialidade do crime, e em dúbio pro réu. Então, se não ficar demonstrado, se ficou dúvida, aí tem que absolver. Gente, esse é o raciocínio correto. Não é um raciocínio de indúbio pro societar, isso é raciocínio de preguiçoso, isso é ideia punitivista, isso não faz sentido. É necessário avaliar qual o estándar de probatório mínimo para permitir a pronúncia do réu. E no caso, o STJ entendeu que deve ser aquela elevada probabilidade. Então, olha, existe aqui uma elevada probabilidade de que esse indivíduo de fato seja o autor desse crime doloso contra a vida. Não precisa a demonstração inequívoca. E nem cabe, tá? Muito cuidado, porque excesso de linguagem na decisão de pronúncia traz nulidade da decisão. E nulidade insanável, não é possível aquela ideia de envelopar a decisão de pronúncia e realizar o júri. Não, tem que anular e proferir outra decisão que não tenha excesso de linguagem, porque senão isso enviesa o júri no momento de decidir. Mas é necessário que haja uma elevada probabilidade. Então, olha só esse trecho como faz uma distinção que é interessante. Para receber a denúncia, é possível uma mera probabilidade ou uma situação em que a hipótese acusatória é mais provável que a defensiva. Então, daí dá para receber a denúncia. E para a decisão de pronúncia, aí o estándar de probatório é maior. Então, qual é? É aquele da certeza que vai além da dúvida razoável. Então, nesse caso, você tem que ter uma elevada probabilidade. Não é dúvida razoável mais, é uma elevada probabilidade. E para condenar, você tem que ter certeza. E, gente, isso aqui não é argumento retórico, tá? Isso aqui é algo sério. É necessário que se veja com seriedade essa situação. Não faz sentido essa loucura de, vou receber denúncia porque é indúbio pro societar. Eu vou pronunciar o réu porque é indúbio pro societar. Indúbio pro réu é só no momento de proferir a sentença. Gente, isso é brincar com a vida dos outros. A verdade é essa. Então, vamos ter seriedade. E muito boa essa decisão do STJ, decisão aqui civilizatória. Como ficou aqui o destaque do julgado, para a decisão de pronúncia, exige-se elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio do indúbio pro societar.
Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: cabe à defesa técnica a análise de conveniência e oportunidade a respeito de eventual recurso no caso de conflito de vontades entre o acusado e o defensor. Basicamente, gente, o que esse julgado traz é a compreensão de que quem tem a noção de qual recurso cabível, de quando é cabível recorrer e de quando não é, de toda essa estratégia processual, é quem? O advogado ou o defensor público, e não a parte. Então, aquele indivíduo que tem expertise técnica é quem tem a possibilidade de avaliar se é cabível ou não o recurso naquele caso concreto. Porque, gente, o advogado não é obrigado a recorrer sempre. E o STF, inclusive, tem decisões no sentido de que não há nenhuma dissídia do advogado ao deixar, por exemplo, de interpor os recursos extraordinários e os respectivos agravos, mesmo que a parte traga a sua intenção de recorrer. Isso não é dissídia, isso muitas vezes é estratégia. Ou muitas vezes a situação de não querer insistir em uma situação que não vai trazer frutos. Então, de fato, não existe dissídia aqui nessa situação do advogado que deixa de recorrer em determinadas situações por entender que não seria estratégico. E essa decisão do STJ traz que o recurso é ato voluntário e que é ato que deve ser avaliado pela defesa técnica e que, havendo, então, um choque de interpretações, um choque de vontades entre acusado e defensor, prevalece aqui o defensor. E eu acho que aqui o termo correto nem seria conflito de vontades, né? Porque, na verdade, no caso do defensor, não seria bem uma vontade, seria uma avaliação técnica. No caso do acusado, aqui de fato é uma vontade. Ele, via de regra, não tem expertise técnica para avaliar se determinado recurso seria ou não cabível, seria ou não bom naquele caso concreto. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Cabe à defesa técnica a análise de conveniência e oportunidade a respeito de eventual recurso no caso de conflito de vontades entre o acusado e o defensor. O último julgado de hoje foi inserido na Lei nº 13.431 de 2017, Lei do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, destaque da seguinte forma: a Defensoria Pública pode ser intimada de ofício pelo juízo para prestar assistência às crianças e aos adolescentes vítimas de violência nos procedimentos de escuta especializada, sem que isso represente sobreposição institucional às funções do Ministério Público. O que é escuta especializada? Ela está prevista lá no artigo 7º da Lei 13.431 de 2017 e é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário ao cumprimento de sua finalidade. Então, é aquele procedimento segundo o qual se entrevista aquela criança ou adolescente que foi vítima ou testemunha de violência e tem por objetivo minimizar a revitimização dessa criança ou adolescente. E é por isso que é um procedimento que deve ser feito por profissional habilitado e deve ser feito no limite estritamente necessário para cumprir a finalidade, nada mais além disso, para evitar exatamente que essa criança ou adolescente tenha que ficar constantemente sendo ouvida acerca do tema. Então, relembrando, se revitimizando, então, de fato, é um procedimento de extrema importância. E aí, no caso concreto, o juiz de ofício determinou que a Defensoria Pública participasse desse procedimento de escuta especializada da criança ou do adolescente. E aí, é possível essa determinação de ofício? É possível. Sabe por que é possível, gente? Porque é uma atribuição institucional da Defensoria Pública atuar como custos vulneráveis. Está entre as funções institucionais da Defensoria Pública atuar na preservação e reparação de direitos de pessoas vítimas de tortura, abuso sexual, discriminação ou qualquer forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar da vítima. Onde é que está isso? Artigo 4º, inciso 18 da Lei Complementar 80 de 94. Então, é essa necessidade de atendimento integral da Defensoria Pública às crianças e adolescentes
que traz como uma função institucional da Defensoria Pública a tutela desses indivíduos, dessas crianças e adolescentes. E além disso, gente, aqui se aplica até mesmo, por analogia, os artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. O que diz o artigo 28, por exemplo? Que é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso a serviço da Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Veja só, aqui se afasta aquela ideia de que Defensoria Pública é para hipossuficiente. Defensoria Pública é a instituição de garantia de direitos fundamentais, especialmente dos vulneráveis. Então, temos aqui uma mulher vulnerável em situação de violência doméstica, Defensoria Pública tem obrigação de tutelar o direito dessa mulher. Da mesma forma, aplica-se aqui também à criança, ao adolescente em situação de vulnerabilidade, porque, veja só, a Defensoria é o custos vulneráveis. A Defensoria tem a obrigação, o dever institucional de zelar pela tutela daquele indivíduo que está em situação de vulnerabilidade. Então, portanto, agiu corretamente o juiz e não existe aqui, porque, gente, sempre que vocês virem esse tipo de julgado, esse tipo de debate, lá na gênese disso, você sempre percebe uma briga institucional e que quase sempre é uma briga de ego. Então, aqui, o que se percebe? Uma questão institucional entre Defensoria Pública e Ministério Público, onde se levantou a hipótese de que esse tipo de intimação da Defensoria Pública para prestar atendimento a essa criança ou adolescente estaria, na verdade, sobrepondo uma função institucional que seria de quem? Do Ministério Público. Então, o Ministério Público diz, ei, aqui sou eu que sou o guardião da lei. Então, eu que deveria ser intimado e não a Defensoria Pública, eu que devo estar presente, não precisa da Defensoria Pública, basta o Ministério Público. Não, gente, não é isso. Defensoria Pública é custos vulneráveis, é o guardião do vulnerável. Então, a Defensoria Pública pode sim ser intimada de ofício pelo juízo para prestar assistência a essa criança e adolescente, inclusive nesse procedimento de escuta especializada. Então, como é que ficou aqui o destaque? A Defensoria Pública pode ser intimada de ofício pelo juízo para prestar assistência às crianças e aos adolescentes vítimas de violência nos procedimentos de escuta especializada, sem que isso represente sobreposição inconstitucional às funções do Ministério Público. Meus queridos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite de sempre. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Com certeza vai ser um divisor de águas nos teus estudos. Material semanalmente atualizado, uma assinatura única, com vários planos de leitura para várias carreiras, vários editais. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com certeza você vai aprender a traçar um plano de estudo 100% estratégico e focado na sua realidade. E vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que é mais fácil do que você pensava publicar aquele livro. Às vezes uma monografia, um TCC que já estava ali na gaveta e que, olha, eu tenho certeza que vai ser muito útil até mesmo em minha futura prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.